E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, nós vamos continuar o estudo do princípio de superposição para a força eletrostática, abordando agora de forma geral esse princípio para uma distribuição discreta de cargas elétricas. Na sequência, continuaremos no mesmo tema para uma distribuição contínua de cargas. Observe a figura ilustrada no quadro. Aqui nós temos um sistema de cargas elétricas pontuais em repouso em suas respectivas posições no espaço. O sistema é composto pelas cargas Qzinho, Q1, Q2, Q3 e assim sucessivamente até a enésima carga Qn. Nosso propósito aqui é o de calcular a força eletrostática resultante sobre a carga Qzinho devido à presença das demais cargas elétricas que compõem o sistema. Para fazer isso, eu vou começar calculando a força eletrostática F1 sobre a carga Qzinho, devido à presença da carga Q1, e a partir daí eu vou generalizar o raciocínio para as demais cargas elétricas que compõem o sistema. Antes de calcular F1, vamos entender a disposição dos vetores que aparecem na figura. Aqui nós temos uma origem O, o vetor R1 que denuncia a posição da carga Q1, o vetor Rzão, que denuncia a posição da carga Qzinho, o vetor R1', que liga diretamente a carga Q1 à carga Qzinho. E na mesma direção e sentido do vetor R1', nós temos o versor R1'. Observe a figura. A lei de Coulomb nos dá a seguinte expressão para a força F1. F1 é 1 sobre 4πε0, que multiplica a carga Q1 vezes a carga Qzinho sobre a distância de separação entre tais cargas elétricas. Essa distância é dada pelo módulo do vetor R1'. Portanto, eu pego a distância e elevo ao quadrado. E essa força atua na direção do versor R1'. Observe a igualdade obtida. Note que, se as duas cargas elétricas possuem o mesmo sinal, ambas positivas ou ambas negativas, elas se repelem. Portanto, a força F1 estará na mesma direção e sentido do versor R1'. Se as duas cargas elétricas têm sinais diferentes, uma é positiva e a outra é negativa, elas se atraem. Portanto, a força F1 estará na mesma direção, porém em sentido oposto ao versor R1'. Muito bem. Essa distância é obtida a partir da soma vetorial aqui ilustrada. Perceba aqui. O vetor R1 mais o vetor R1', o vetor R1 mais o vetor R1' nos dá o vetor Rzão. Consequentemente, o vetor R1' é igual ao vetor Rzão menos o vetor R1. Perceba que, se você conhece a posição ocupada pela carga Qzinho e a posição ocupada pela carga Q1, você determina o vetor R1' e, consequentemente, o seu módulo. Muito bem. O versor R1' também fica determinado. Basta dividir as componentes do vetor R1' pelo seu próprio módulo. Muito bem. Observe as expressões obtidas. Como eu citei anteriormente, a partir de agora, eu vou generalizar esse raciocínio para as demais cargas elétricas que compõem o nosso sistema. Logo, eu posso escrever a seguinte expressão. A força de índice I que age sobre a carga Qzinho devido à presença da iésima carga Qzão é dada por 1 sobre 4πε0, que multiplica Qi vezes Qzinho sobre o módulo do vetor Ri', observe a correspondência, módulo do vetor Ri' ao quadrado na direção do versor Ri'. Muito bem. O vetor R
I' para cada situação é dado por R' menos o vetor RI. Observe a correspondência entre as expressões. E o versor R I' é dado pela razão. Basta pegar o vetor R I' e dividir cada uma de suas componentes pelo seu próprio módulo. Muito bem. A partir de agora, para obter a força eletrostática resultante sobre a carga Qzinho, basta somar vetorialmente todas as forças que agem sobre ela. Logo, a força eletrostática resultante, representada aqui por F, é igual ao somatório, para ir variando de 1 a Nzão, de Fi. Perceba que eu estou efetuando aqui a soma vetorial de todas as forças que agem sobre Qzinho, devido à presença das demais cargas elétricas que compõem o sistema. Esse somatório nos dá, retirando os termos que permanecem constantes. Eu tenho Qzinho sobre 4πε0 e aqui o somatório para ir variando de 1 a Nzão de Qzão I sobre o módulo do vetor Ri' ao quadrado na direção do versor R'. Aqui está o princípio de superposição para esse sistema composto por cargas elétricas pontuais. Muito bem, dando sequência, vamos agora para uma distribuição contínua de cargas elétricas, conforme eu ilustro nessa figura. Nós temos aqui uma origem O, o vetor Rzinho, que denuncia a posição de um elemento infinitesimal de volume dV e carga dQ no interior dessa distribuição volumétrica de cargas, de forma que a densidade volumétrica ρ naquela posição seja dada pela razão dQ sobre dV. Nós temos aqui o vetor Rzão, que denuncia a posição da carga Qzinho, e o vetor R', que liga diretamente o elemento infinitesimal de carga dQ à carga Qzinho. E na mesma direção e sentido do vetor R', nós temos o versor R'. Observe a figura. Observando a disposição dos vetores, nós podemos aplicar esse mesmo raciocínio. O vetor R' é igual ao vetor Rzão menos o vetor Rzinho. Muito bem. Primeiro, eu vou calcular a força eletrostática sobre a carga Qzinho, devido à presença desse elemento infinitesimal de carga dQ. E a partir daí, eu vou somar todas as contribuições infinitesimais, fazendo a varredura de todo o volume da distribuição de cargas elétricas. Portanto, vamos recorrer mais uma vez à lei de Coulomb. dF, portanto, fica dado por 1 sobre 4πε0, que multiplica dQ vezes Qzinho sobre a distância que separa tais cargas elétricas ao quadrado. Essa distância é dada pelo módulo do vetor R' e essa força atua na direção do versor R'. Observe a expressão obtida e, mais uma vez, nós temos a seguinte análise. Se as duas cargas são positivas ou se as duas cargas são negativas, elas se repelem, portanto a força estará na mesma direção e sentido do versor R'. Se as duas cargas elétricas possuem sinais diferentes, elas se atraem. Logo a força estará na mesma direção, porém sentido oposto ao versor R'. Vamos agora somar todas as contribuições infinitesimais para obter a força eletrostática resultante sobre a carga Qzinho devido a essa distribuição volumétrica de cargas elétricas. Bom,
Com isso, obtemos a seguinte expressão. A força resultante, representada por F, é dada pela soma de todas as contribuições infinitesimais. Como nós temos uma distribuição volumétrica de cargas elétricas, aqui nós temos uma integral tripla. Muito bem. Consequentemente, a força F fica dada por... Vamos retirar os termos que permanecem constantes. Nós temos Qzinho sobre 4πε0 que multiplica a integral de volume de dQzão. dQ eu vou substituir por ρdV. Então nós temos ρdV, muito bem, dividido pelo módulo do vetor r' tudo isso na direção do versor r'. Observe a expressão obtida. Note que o integrando dessa integral de volume é uma função de x, y e z, pois, ao fazer a varredura de todo o volume da distribuição de cargas elétricas, eu faço o vetor R variar. Consequentemente, suas componentes x, y e z variam durante a varredura. E a partir dessa expressão, nós vemos que as componentes do vetor R' também variam ao longo da varredura do volume V. Logo, nós temos aqui uma função de x, y e z. A densidade volumétrica ρ, que depende da posição dada pelo vetor Rzinho, também pode depender de x, y e z se nós tivermos uma distribuição não uniforme de cargas elétricas. Geralmente, a distribuição volumétrica de cargas elétricas apresenta densidade volumétrica ρ constante, o que facilita os cálculos realizados. Muito bem. Observações finais. A partir dessa expressão, se nós tivermos uma distribuição superficial de cargas elétricas, neste caso, ρdV passa a ser substituído por um sigma ds, em que sigma representa a densidade superficial de cargas elétricas e, portanto, basta fazer a razão da carga por unidade de área. Nós podemos ter uma distribuição linear de cargas elétricas. Neste caso, ρdV é substituído por um lambda dL, em que lambda representa a densidade linear de cargas elétricas. Logo, lambda é dado pela razão da carga por unidade de comprimento. Aqui nós temos uma integral de volume, aqui nós temos uma integral de superfície e aqui nós temos uma integral de linha. Observe mais uma vez os resultados obtidos. Com isso, eu encerro esse vídeo. Nos próximos, nós vamos resolver exercícios que tratam do princípio de superposição para a força eletrostática, exemplificando cada uma das situações. Até a próxima!